Olá, ouvintes! Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para os advogados, estudantes de direito e até clientes, que são os honorários advocatícios. Você sabe por que eles têm essa natureza alimentar? Quais as diferenças entre contratuais e sucumbenciais? E como o STF e STJ estão decidindo sobre esse tema? Neste vídeo, vamos explorar desde os conceitos básicos e até as últimas jurisprudências, passando por detalhes práticos que todo profissional precisa dominar. Se você já teve dúvidas sobre como fixar honorários, como executá-los ou qual posição dos tribunais, fique até o final. Vamos começar. Primeiro, vamos entender o conceito e a natureza jurídica. Honorários advocatícios são a remuneração pelo trabalho técnico do advogado, garantida pelo Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 1994, artigo 22, e pelo Código de Processo Civil de 2015, no artigo 85. Mas por que dizemos que tem natureza alimentar? Primeiro, porque o STJ entende que esses valores sustentam a atividade profissional, assim como um salário. Segundo, porque no artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, dá a eles preferência em execuções equiparando-os a créditos trabalhistas e previdenciários. Isso significa que se o cliente ou a parte vencida não pagar, o advogado pode penhorar os bens como prioridade sobre outros credores, exceto em casos de superprivilegiados, como são o caso dos créditos tributários. Um detalhe crucial é que essa natureza alimentar não se aplica a honorários exagerados. O juiz pode reduzir valores abusivos, mesmo em contratos. Imagine um caso que o advogado cobra 50 mil por uma ação simples de cobrança. O tribunal pode cortar esse valor por desproporcionalidade. Por isso, é essencial equilibrar a remuneração com a complexidade do caso. Espécies de honorário. Os honorários se dividem em 3 tipos principais, cada um com regras específicas. Contratuais são os valores acordados entre advogado e cliente, formalizados em contrato escrito. Aqui vale lembrar que a tabela da OAB serve como parâmetro mínimo, mas as partes podem negociar valores superiores. Cláusulas de percentual sobre êxito são válidas, mas devem ser claras. Por exemplo, se o caso envolver uma indenização de 1 milhão e o contrato prevê 20%, o advogado receberá 200 mil, desde que o valor não seja irrazoável. Sucumbenciais. Fixado pelo juiz e pagos pela parte vencida ao advogado vencedor. Aqui, 3 pontos críticos são devidos, mesmo em extinção sem mérito, como diz o artigo 85 do Código de Processo Civil, como quando há prescrição. Em ações contra a fazenda pública, os percentuais são progressivos, conforme o valor da causa. O STF proibiu a redução desses percentuais por equidade, ou seja, o juiz não pode fixar menos de 3% só porque a ré é o governo. Arbitrados judicialmente. Aplicados quando não há contrato ou há discordância entre valores. O juiz considera a complexidade do caso, por exemplo, a ação envolvendo prova pericial, o tempo despendido, o patrimônio do cliente. Honorários sucumbenciais no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil trouxe mudanças importantes. No parágrafo 1º, a sucumbência é devida mesmo em litisconsórcio. Por exemplo, se os 5 réus forem condenados, cada um paga a proporcionalidade. Parágrafo 4º. Em ações coletivas, os honorários são pagos pelo polo vencido, não pelos beneficiários. No parágrafo 11, advogados pessoalmente citados, por exemplo, em ação de cobrança, têm direito a honorários mesmo sem contratos. Mas atenção, se o cliente perder a ação, ele não paga a sucumbência ao advogado adversário. Isso é dever da parte vencida. Mas se houver condenação em honorários contratuais, o cliente pode ter que pagar ao próprio advogado. Atualização do STF e STJ. No STF, a decisão unânime
Em ações contra a fazenda pública, os percentuais do Código de Processo Civil são obrigatórios. Juízes não podem reduzir com base no princípio da razoabilidade, pois isso viola o artigo 85, parágrafo 3. No STJ, confirmou que honorários sucumbenciais são de direito personalíssimo do advogado. O cliente não pode renunciar a eles sem anuência do profissional, mesmo que queira encerrar o caso por acordo. Distribuição e pagamento. Como receber honorários sucumbenciais? Siga esses passos. Inclua na sentença, peça ao juiz que fixe os valores no dispositivo. Execute em 15 dias. Após o trânsito em julgado, proponha a execução. Penhore bens com preferência. Use o parágrafo 14 do artigo 85 para alegar natureza alimentar. Cobre do outro advogado. Se ele não repassar os valores, denuncie a OAB. Em liquidações de sentença, insista para que os honorários sejam repassados do valor principal. Muitos clientes tentam embutir tudo em uma única execução, o que atrasa o seu recebimento. Um contrato bem redigido evita 90% dos conflitos. Inclua sempre valores base, fixos por hora ou percentual sobre o êxito, cláusula de atualização, como correção monetária, mais juro, multa por rescisão antecipada, foro de eleição. O STJ anulou um contrato que não especificava os critérios de cálculo. Resultado, o advogado recebeu apenas a tabela da OAB, perdendo cerca de R$80 mil. Para se aprofundar, consulte a Lei 8.906, de 1994, o Estatuto da OAB, no artigo 22 e 34, o artigo 85 e 513 do Código de Processo Civil de 2015, a tabela da OAB do seu estado, e assim encerramos nossa jornada pelos aspectos jurídicos dos honorários advocatícios. Esse conteúdo foi cuidadosamente preparado como parte de um projeto de extensão universitária, realizado pelos alunos de Direito da Faculdade RSA, sob a orientação da professora Aline Hipólito. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento jurídico e aproximar a teoria da prática forense. Agradecemos a sua atenção e reforçamos nossos compromissos com uma advocacia mais acessível e transparente.